Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba Pai. Graça e paz a todos vocês, amém? Vamos ficar de pé e orar e agradecer a Deus por essa noite, por essa semana maravilhosa, por esse fim de ano que já estamos vivendo já. Vamos agradecer a Deus porque sabemos que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por tudo e por todas as coisas que têm colaborado para o nosso bem, por anjos que são enviados ao nosso favor, para nos guardar, para nos proteger. Nós te louvamos, te exaltamos e te reconhecemos em nossas vidas, como de fato e de verdade, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, que a tua palavra seja revelada aos que vão me ouvir e me assistir hoje, amanhã, o mês que vem. Eu não sei quando outros vão ouvir e assistir, mas os que estão ao vivo agora, revela a tua palavra, dá espírito de sabedoria e de revelação para que tenham o entendimento da sua palavra, e assim, de fato e de verdade, ela não voltará para o Senhor vazia. Manifesta a tua glória em nós, nos fazendo entender e compreender a tua palavra, porque tu disseste: quem crê em mim, como diz a Escritura. Estamos aqui para crer em ti, como está escrito. De fato, de verdade, tu és o cabeça da igreja, somos membros do teu corpo, para a tua glória, comprados por bom preço, reconciliados com Deus em Cristo. Que a tua graça e este apostolado se espalhe por todo o Brasil e por toda a terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Uma salva de palmas ao Senhor, nosso Deus, Jesus. Maravilha, glória a Deus, Abba Pai. Pode se assentar, ovelhas. Graça e paz a você que está ao vivo aí agora no Facebook. Graça e paz a você que está aí no YouTube ao vivo. Graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Estamos chegando no final de 2022, hein? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. São 25 anos em graça e vamos para 30 anos de ministério. Então não fique fora desse mover, tá? Há um mover de Deus sobre esse lugar, há um mover de Deus, basta crer e confessar. Há um mover de Deus em nosso meio, creia nisso, tá? A palavra profética sempre nos é revelada, Deus sempre testificando conosco, por meio de sinais, prodígios, milagres e maravilhas, é o que comprova e prova o mover de Deus em nosso meio. Amém? Olha, uma maravilha, estamos no final do ano de 2022, logo 2023, e significa que haverá um novo anjo enviado por Deus para ministrar em nossas vidas. Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tempo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, não sei. Eu sei que o tempo, Eclesiastes 3, já foi e está determinado por Deus. E daqui a alguns dias vamos entrar em um novo tempo. E cremos que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E esse novo tempo, por fé, já digo pela fé, todas as coisas vai colaborar para o nosso bem. Amém? Porque Coríntios 2:9 diz que as coisas que o olho não viu e nem subiu ao coração do homem são as coisas, é o tempo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então há um tempo preparado, predestinado para aqueles que amam a Deus. Amém? Você vai viver um novo tempo de Deus em sua vida. Quem recebe? Amém. Glória a Deus. Hoje tem alimento novo, hein? Comida nova, Bíblia. Cadê a Beth lá de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, hein? Abençoada Beth. Bíblia. Ela é tão feliz, né, pastor? Tão alegre. Manda os áudios lá no grupo com alegria. Beth abençoada. Bíblia, papel
e caneta. Está aqui. O assunto hoje. Olha, o assunto de hoje tem muitas revelações. Mas muitas revelações. Os evangélicos entram muito nesse assunto. E por vezes passam batido por muitas revelações que para eles ainda estão ocultas. Para nós já foi revelada. Então, bem-aventurados que estão aí e os que vão ouvir depois e assistir, porque hoje terá muita revelação. Hoje você vai receber muito entendimento espiritual. Quem crê? Você pode ter certeza disso. Vou entrar já em alguns minutos. Hoje você vai receber muitas revelações, vai receber muito entendimento espiritual. Por isso, Bíblia, papel e caneta. Vamos lá? Entendendo João 10. Tem assunto aí, hein? Entendendo Mateus, Marcos, Lucas, João 10. Os evangélicos gostam muito de João 10, né? Tem algumas partes de João 10 que eles mudam, né? Interpretam de uma forma, mas o Espírito Santo parece que quer mexer nesse assunto hoje, né? Não tem uma parte lá em João 10, parece que eles trocam o nome, né? Nem está escrito o nome e eles trocam, né? Nem diz respeito a um sujeito e eles trocam. Isso é interpretação. E, infelizmente, essas interpretações estão erradas, né? Se tiver escrito, eu creio, entendendo João 10. Quem já achou, diga amém. Está com a caneta na mão? Entendendo João 10, verso 1. Jesus falou, em verdade vos digo, que aquele... Aliás, antes de eu ler João 10, vamos lá em Ezequiel 17. Abre a sua Bíblia aí. Ezequiel, capítulo 17. Do lado de Daniel. Depois de Salmos, depois de Provérbios, depois de Isaías, depois de Jeremias. Olha lá. Depois de Jeremias. Ezequiel, capítulo 17. Deixa eu ler um versículo só. Por causa que eu vou ler João 10, então vou ler Ezequiel 17, 2. Ezequiel, Bíblia, papel e caneta, vai anotando aí, hein? Bíblia, papel e caneta. Ezequiel 17, verso 2. Deus disse, filho do homem, propõe uma alegoria e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Em outras palavras, para com o meu povo, né? Por que ele falou casa de Israel? Porque era o tempo que ele estava vivendo. Hoje já não tem mais casa de Israel. Hoje é a igreja, né? Somos nós. Mas a palavra profética ela é a mesma. Tanto é verdade que Paulo usou muitas parábolas, comparações, alegorias. Propõe uma alegoria, uma comparação, uma parábola. Vamos lá? Entendendo João 10. Agora eu posso ler o João 10 e então você vai entender por que eu li o Ezequiel 17, 2. João 10, 1. Em verdade, Jesus falando, vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Se ele fizer isso, ele é ladrão e assaltante. Uma outra versão diz, salteador, né? Aquele que não entra pela porta. Vamos falar a verdade. Do que Jesus está falando? Será que ele era um marceneiro? Não sei. Não, nós precisamos ser imparcial para que a revelação não seja dada. Pegou essa? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Do que ele está falando? Aquele que não entra pela porta? Mas Jesus ele não é o Salvador? Ele não veio morrer pelos pecados? Ele não veio para salvar? Por que ele está falando de porta? Alguns lugares, literalmente, colocam uma porta. Põe uma porta assim e manda você passar pela porta. Não tem uns lugares que faz isso? João 10, verso 2. Mas aquele... É bom você circular aí aquele, marca na sua Bíblia, João 10, 2, aquele. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas até agora eu não sei de que porta que ele está falando. É ou não é verdade? Olha o verso 1.
Aquele que não entra pela porta, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. E daí? Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Não estou entendendo muito bem. Circule o verso 3. A este o porteiro abre. Então quer dizer que existe um porteiro. A este quem? Verso 2, aquele que entra pela porta. Verso 3, a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e... Isaías 45, vamos lá. Chama pelo nome? Isaías 45, corre lá. Isaías, no meio da Bíblia é Salmo, do lado direito você vai achar o Isaías 45, está aqui, ó. Já achei. Isaías 45, verso 3. Bíblia, papel e caneta que você vai ter que usar agora. Isaías 45, 3. Ô pastor, por que você veio aqui em Isaías 45? Você não está lendo João 10? Só porque Jesus disse, chama pelo nome. Jesus disse que a ovelha ouve a sua voz e ele chama pelo nome. Por que ele usou essa frase, chama pelo nome? Porque Jesus está falando de um modo profético. Porque ele está usando Ezequiel 17:2, falando através de parábolas. Por isso que ele está falando de porta, de porteiro. Está percebendo? Ele está falando por meio de parábolas. Olha o Isaías 45:3, dar-te-ei os tesouros, Deus falando, dar-te-ei os tesouros escondidos das trevas e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, sublinha aí, que te chama pelo teu nome. Quem está falando lá em João 10? Jesus. Mas o que está escrito em Isaías 45:3? Para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aqui já tem uma mensagem subliminar que ele está dizendo que ele é o próprio Deus, porque ele está falando lá em João 10. Ficou claro? Pegou? Mas os testemunhos de Jeová não vê isso. Não, porque tem que ter revelação. Aí depende do Espírito Santo. Então volta em João 10. Olha lá. João 10, verso 3. A este o porteiro abre. Jesus está falando através de uma parábola. Está claro aí? 3. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, porque está escrito. Que ele chama pelo nome. Eu não citei Isaías 45:3. Chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. 4. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, a gente não pode deixar passar as coisas, né, irmão? Está claro ou não está claro? Então, ele está falando aqui do verso 1 até o 4 que existe uma porta, que existe um pastor. Ele até falou que se alguém entrar por outro lugar ou por outra parte é ladrão, é assaltante, né? E depois ele falou que as ovelhas são chamadas pelo nome. Verso 4. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas. Mas não era essa linguagem que Moisés falava? Eu enviarei um anjo que irá diante de ti. Lembra de Moisés lá em Êxodo? Tal? O anjo irá diante de ti e tal. Vai montando quebra-cabeça aí. Verso 4. Vai adiante delas, elas o seguem. Não foi assim lá no deserto? As ovelhas não seguiam o profeta, o anjo. Vai entendendo aí. Vai adiante delas, elas o seguem porque conhecem a sua voz. Para aí. Quem conhecem a sua voz? A sua de quem? Do pastor. Quem conhecem? Está falando das ovelhas. Por que ou como que as ovelhas conhecem a sua voz? Se você nasceu, por exemplo, em 1967. Como é que eu conheço a voz? E eu sou ovelha.
Elas conhecem a sua voz. Mas como é que eu posso conhecer? Eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Um anjo, um filho predestinado. O que vocês nunca podem se esquecer, que um dos fundamentos da graça é a pré-existência. Você vai ler a Bíblia em qualquer lugar, vira e mexe, você vai encontrar Deus falando, eu te conheço, eu te criei, eu te chamei. Você vai encontrar várias partes. Por quê? Porque para Deus isso é normal. Porque Ele é Pai e sempre foi Pai. Se Ele é Pai e sempre foi Pai, fica claro que Ele sempre teve filhos. Jó 38. E quem eram esses filhos? Ou quem são esses filhos? Por isso que as ovelhas conhecem sua voz. Porque nós já estávamos com Ele um dia. Você está entendendo? Eu estou te respondendo. Por que Ele usa a expressão as ovelhas conhecem? Por que conhece? Diga, porque eu já estava lá. Diga, eu já estava com Ele um dia. Então diga, em espírito. Tá claro? Aí você vai lembrar agora que ano que você nasceu. Lembrou? Diga, a carne nasceu. Digo, mas o meu espírito já estava com Deus. Por isso que eu conheço a sua voz. Entendeu? Tá claro ou não tá claro? Por isso que Paulo diz em Romanos 8, com o mesmo espírito, testifica por quê? Porque você já estava lá, abençoado, você já conhece a voz dele. Tá claro aí? Hoje é uma noite de muitas revelações, hein? Bíblia, papel e caneta. Não perca nada. João 10, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Claro, verso 4. Elas conhecem sua voz. Se a ovelha conhece a voz do seu pastor, como que ela vai seguir? Olha o verso 5. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. O que Romanos 8 diz de novo? Ó, que o mesmo Espírito o quê? Testifica. Então, verso 5. De modo nenhum seguirão os estranhos. Porque não? Porque não testifica. Está claro ou não está claro? Versículo 6. Olha o motivo por que eu li o Ezequiel 17:2. Jesus lhe propôs esta... E o que Ezequiel 17:2 Deus mandou fazer? Propõe uma parábola. Está percebendo? Então, a Bíblia, é bom que você escreva isso, ou pelo menos saiba, no mínimo, de cor e salteado. A Bíblia contém uma linguagem profética. Por quê e para quê? Só tem uma resposta óbvia. A Bíblia contém uma linguagem. A Bíblia, Gênesis, Êxodo, na lei, na graça, em Apocalipse, qualquer lugar. A Bíblia, ela contém uma linguagem profética. Por quê e para quê? Para que dependamos do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse em Coríntios 2 que não falamos a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus oculta em mistério. Se a sabedoria de Deus está oculta em mistério, então fica claro que dependemos do Espírito Santo, porque é Ele que dá a revelação. Está claro ou não está claro? E por que Deus faz desse modo? Você vê que gira, vai bater em Marcos 4, 11 e 12. Por que Deus faz desse modo? Para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam, não entendam. Então por que Deus usa essa linguagem profética? Para que os que é da perdição não se salve. Porque não é para se salvar. Quer escrever isso? Diga comigo. A salvação é só para as ovelhas. O que Paulo falou em Romanos 9? Que os bodes são vasos da ira preparados para a perdição. Se está preparado para a perdição, então eles vão ouvir e não vai entender. Vai ver e não vai perceber, para que não se convertam. Marcos 4, 11 e 12. Quem está entendendo o plano de Deus? O plano, está percebendo? Qual é o plano de Deus? Diga, revelar a sua graça
aos seus escolhidos. Diga, as suas ovelhas. Mas no mundo só tem ovelha? Não tem bode também, não tem? E o que ele vai fazer com o bode? Aí o Marcos 4, 11 e 12. Ó. Eles vão até ouvir, mas não vai entender. Eles vão ver, mas não vai perceber. Para que não se convertam. Porque Deus não quer que se convertam. Por quê, hein? Por que Deus não quer que se converte? Paulo explicou em Romanos 9 que Deus quis dar a conhecer a sua ira nos vasos da ira preparados para a perdição. Mas por que Deus está irado? Não estou nem sabendo de nada. A história vem lá em Apocalipse 12, onde houve rebelião, o dragão foi expulso e levou a terça parte. Está lembrado? Então aquela terça parte dos anjos que foi expulso do céu causou ira em Deus. Lúcifer, mas a terça parte dos anjos que foi expulso, aquilo causou uma ira em Deus. Por isso que Hebreus 10 diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Então a vingança pertence a Deus. Não pertence a mim nem a você. Quem está entendendo? Então como é que Deus fez e faz? Como houve rebelião, as pessoas não entendem a justiça de Deus. Às vezes vê Deus quieto, né? Porque Deus é como um presidente, né? Aí vê Deus quieto. Ele não é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, também é o presidente dos presidentes. Então Deus, como um presidente, por vezes ele fica quieto e as pessoas pensam que ele não está nem... ele esqueceu, então eu vou deitar e rolar porque ele esqueceu. Não esqueceu não, irmão. Não esqueceu não, Deus não esquece. Romanos 9 é forte. Deus quis dar a conhecer a sua ira nos vasos de ira preparados para a perdição. Ou seja, ele não esqueceu não. Expulsou do céu, foram lançados na terra. Você está achando que ele esqueceu? Foram preparados para a perdição. E nós, Romanos 9, 24, vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Hoje é uma noite de muitas revelações. João 10, versículo 6. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Dá um sinal quem está entendendo aqui, hein? Está claro ou não está claro? E por que eles não entenderam e nós entendemos? Um motivo simples. Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Nós estamos muito na frente deles. Eles estavam antes de Cristo. Jesus não tinha morrido ainda não estava consumado. Permanecia a lei, permanecia o pecado. E Deus não habita onde há pecado. Então eles não tinham o Espírito Santo. Então eles não entendiam. Jesus falava e eles não entendiam. E por que nós entendemos? Porque o Espírito Santo habita em nós. Oh, você percebe? Você não entende? Você não vai ouvindo, já não vai entendendo? Eles não. Eles não. Interessante isso aí, né? Eles não entendiam. Há de se entender por que eles não entendiam. Porque eles não tinham. Aqui é João 10. Ó. O Espírito Santo se manifestou a primeira vez em Atos 2. Lembra a descida do Espírito Santo? A primeira vez. Dali para frente. E não bastou só o Espírito Santo vir habitar neles. Eles precisaram ser doutrinados. Aí recebemos a graça e o apostolado para a obediência. Estão entendendo? Está percebendo a cronologia? Eles não tinham o Espírito Santo manifestou, mas não basta manifestar, porque muitos aqui na terra têm o Espírito Santo. E continua sem entender nada. Por quê? Já que tem o Espírito Santo, por que não entende? Por falta de apostolado. Está entendendo? Porque não tem apostolado. O que Romanos 10, 17 diz? A fé vem pelo ouvir, mas eles não ouvem nada. Como é que vai entender? Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, se não ouvir, não vai entender mesmo, ainda que tenha o Espírito Santo. Isso responde porque está cheio de crente, velho de igreja, que não entende a Bíblia. Por que não entende? Porque não ouve. E quando ouve, só ouve besteira. Que o diabo está na sua vida, que vai para o inferno, quer dizer, só ouve coisa errada. Não ouve a verdade, e quando ouve coisa errada. Vai entender quando? Eu tenho um pastor aqui de 47 anos de Assembleia de Deus, veio entender a graça agora. Pô, já era pastor. O que ficou fazendo 47 anos lá? Mas sem ouvir o apostolado, diga comigo, sem ouvir o apostolado,
ninguém entenderá a graça de Deus. Está entendendo? Você quer ver um livro difícil? É Colossenses, Filipenses. Se não tiver o apostolado, vai morrer sem entender a linguagem de Paulo. Porque Paulo vê como Deus via. Paulo não é como Mateus, como Marcos. Paulo, já num outro nível, já tinha recebido a revelação da graça. A mente dele já era a mente de Cristo. Já era uma mente renovada. Já não estava mais na lei, estava em graça. Ele via como Deus via. 2 Coríntios 5, 19, Deus não imputou o pecado aos homens. Era assim que Paulo via. Deus não imputa pecado. Verso 18, Deus já reconciliou. 17, já é uma nova criatura. Efésios 1:3, já está abençoado em Cristo. Efésios 2:2, já é salvo pela graça. Então Paulo via como Deus via. Mas os evangélicos não veem assim, porque eles não conhecem a graça. João, hoje é uma noite de muita revelação. João 10, versículo 6. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: olha, em verdade eu vos digo. Aí ele trouxe a interpretação. Eu sou a porta. I am the door. Ao verso 1. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta. Ao verso 7. Eu sou a porta das ovelhas. Aí quem não tem a mínima revelação, vai num depósito, compra um batente e uma porta, coloca lá no templo e manda as ovelhas passar pela porta. Passa até, essa aqui passou, essa aqui passou, essa aqui... E coloca uma... Quem já viu? Jesus mandou passar, ele disse que ele é a porta. Não, Jesus, não esse batente de madeira aqui. Diga comigo, Jesus estava falando de um modo profético, através de parábola. Diga, ele não era literalmente uma porta. E o que alguns fazem por aí? Literalmente colocam uma porta. Estou te mostrando o que é não ter entendimento da palavra de Deus. O que é, ainda bem que ele disse que ele é a porta, hein? Já pensou se ele fala que ele fosse uma privada de banheiro? Aí ia colocar uma privada lá? O Salmo 103 diz, foi ele, não nós, que nos fez ovelhas. Então nós cremos que somos ovelhas, está escrito ovelha. Tivesse escrito tatu, tatu. Tivesse escrito tartaruga, tartaruga. Se ele disse porta, porta. Se ele faz privada de banheiro, privada de banheiro. Quem está entendendo? Então diga comigo, a palavra de Deus não se entende literalmente. Diga, porque às vezes Deus fala de um modo profético. Você está percebendo que do verso 1 até o verso 6 ele falou de um modo profético? E aí, como eles não entenderam, olha aqui o verso 7. Como eles não entenderam, verso 7. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aí ele começa a explicar. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. João 10, verso 9. Circule na sua Bíblia. Jesus diz, eu sou a porta. Não é para colocar a porta dentro da igreja, não é para você colocar uma porta e mandar as pessoas passar pela porta, nada disso. Ele falou, eu sou a porta. Diga comigo, o que Jesus quis dizer com isso? Ao dizer que ele é a porta. Diga, o que ele quis dizer? Efésios 2, Paulo interpretou isso, vamos lá. Deixa o João 10 aberto que eu já volto aí. Paulo interpretou o que Jesus quis dizer com a frase, eu sou a porta. Efésios 2, 18. Vamos ver o que está escrito aqui. Efésios 2, 18. Olha lá. Efésios 2, 18. Você compara com João 10. Olha a diferença do apostolado, hein? João 10, 9, ninguém entende. Aí veio o apostolado. Efésios 2, 18. O que tem em João 10, 9? Jesus disse, eu sou a porta.
todo aquele que entrar por mim. João 10:9, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim. O que ele quis dizer? Entrar por mim? Então eu tenho que passar dentro dele assim? O que ele quis dizer? Entrar por mim? Eu sou a porta. O que ele quis dizer? Olha o apostolado. Efésios 2:18. Pois, circule aí, ó. Diga, por ele. Efésios 2:18. Pois por ele, ambos temos o quê? Através de uma porta você tem o quê? Através de uma porta você tem o quê? E os caras estão pondo uma porta dentro da igreja. Você acredita numa coisa dessa? Quem está entendendo? O que o apostolado diz? Ao invés de Paulo dizer, Jesus é a porta. Paulo falou, bom, aqui eu quero passar para o lado de lá. Mas não dá para passar porque tem uma porta. Então, para ir para o lado de lá, eu tenho que passar pela porta. João 10:9. Olha lá, ó. Aquele que entrar por mim. Entrar por mim. Mim quem? A porta. Então, para você ir para o lado de lá, para você ir para o lado de lá, você tem que passar pela porta, que é Jesus. Então, Paulo disse, se ele é a porta, então o acesso ao Pai tem que passar por Maria. Amém? Quem que inventou essa heresia, hein? Quem inventou essa heresia, hein? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Maria, por Moisés, por Davi, por Paulo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus falou. Quem colocou Maria nesse negócio, hein? Então, Efésios 2:18, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em outras palavras, para chegarmos a Deus somente em Jesus Cristo. É isso que Paulo interpretou quando Jesus disse que ele é a porta. Ou seja, o acesso ao Pai. Quem entendeu? Então, para chegar ao Pai, tem que passar. Por isso, João 10:9. Aquele que entrar por mim. Mim quem? Se ele é a porta, então tem que entrar por ele, que é o que dá acesso ao Pai. Efésios 2:18. Quem entendeu? Quem entendeu? Não tem nada a ver com colocar a porta na igreja e mandar as ovelhas. Passa 3 vezes. Está entendendo aí? Mas isso aí é um lugar onde eles não têm a mínima revelação, nem entendimento espiritual. Está claro? E agora vamos mexer em João 10:10. E se tiver escrito? João 10:10. O diabo... João 10:10, irmãos. O diabo só vem para roubar. Quem crê na Bíblia? Está escrito diabo, está escrito ladrão. E o que os evangélicos falam? Que João 10:10, quem que é o ladrão? Eles falam o quê? Então, errou 2 vezes. Errou a primeira porque trocou a palavra ladrão por diabo. E errou a segunda vez porque, na verdade, o ladrão não é o diabo. É ladão. O ladão. Diga assim, ó. Ladão? Abre Romanos 3. Você vai entender. Você vai saber quem que é o ladrão. Olha Romanos 3. Você vai saber. O ladrão. Romanos 3. Olha Romanos 3, hein? Vê se você recebe essa revelação aí, ó. Romanos 3, verso 23. Olha lá. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e roubados foram, ou separados foram, ou destituídos foram, ou João 10:10, ó, ou foram roubados, ou foram mortos, ou foram destruídos. Romanos 3, 23, todos pecaram e, João 10:10, roubados estão, João 10:10, mortos
estão. João 10:10, destruídos estão. O que Paulo escreveu? Destituídos estão. Por causa do João 10:10. Diga comigo, e quem é o ladrão? De João 10:10. Veja Romanos 5. Viram a página aí. Que foi o que destituiu, o que roubou. Jesus falou o que em João 10:10? Eu vim para que tenham. E o que o ladrão roubou? A vida. Romanos 3:23, destituídos estão. Então o ladrão roubou a vida. E como que ele roubou a vida? Romanos 5:12, pelo que por um ladrão, como que Paulo usou aqui? Um homem. E quem é esse homem? Adão. O que tem o Adão? Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então o Adão trouxe morte? João 10:10, o ladrão só vem para roubar, matar, que é a morte. E Romanos 3:23, destituir. Jesus disse destruir. Tá quase igual, né? Vocês estão ouvindo revelação. O mundo inteiro dizendo que o ladrão é o diabo. E Paulo disse que o ladrão foi Adão. Romanos 5:12, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, todo mundo morreu. O ladrão matou todo mundo. O sistema diz que o ladrão é o diabo. Paulo está dizendo que o ladrão é Adão. Então, João 10:10 engraça. O ladrão só vem para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qual o contrário de vida? Morte. E o ladrão matou. E Romanos 5:12 diz o quê? Quem é que trouxe a morte? Foi o diabo que trouxe a morte? Romanos 5:12, quem que trouxe a morte? Adão. E como é que seu pastor Batista fala que foi o diabo? E como é que os evangélicos em geral dizem que o ladrão... Eu não estou defendendo o diabo não, hein? Não sou advogado dele. Estou só te explicando que não é o diabo, o ladrão, que matou, que roubou, que destruiu ou que destituiu. Quem matou, quem roubou, quem destituiu foi Adão, através do seu pecado. Foi assim que Paulo interpretou. Essa é a graça e esse é o apostolado. Cadê os que entenderam? Olha aqui, Olha Romanos, ainda em Romanos 5. Romanos 5, verso 16, Paulo foi deixando claro que não é diabo coisa nenhuma. Foi o pecado de Adão. Então o ladrão, quem que é o ladrão? Adão, que roubou a vida, destruiu a vida, destituiu a vida, separou o homem de Deus. Está claro ou não está claro? Quem que separou o homem de Deus? Foi o diabo que separou? Não foi o diabo que pecou? Quem foi que pecou no Éden? O Adão. O pecado de Adão, diz Isaías 59, destituiu o homem de Deus. O homem tinha vida, mas o ladrão veio tirar a vida. E quem é esse ladrão que Jesus está se referindo? Romanos 5, Adão. Olha o verso 16. Eu não falei que hoje é uma noite de muitas revelações? Romanos 5,16. O dom, diga bem forte, o dom. O dom quer dizer o perdão, a salvação. Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa, diga ofensa. Ofensa quer dizer pecado. Dom quer dizer salvação, ofensa quer dizer pecado. Então Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa, circule aí, de um só. Quantos? Um só. E no verso 12, quem foi esse um só? Adão. Está claro aí? Então Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só. Feminino, uma só ofensa. Masculino, um só pecado. Isso é língua portuguesa.
O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pula para o verso 18. Tem que pular, senão não dá tempo. Olha o Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa, ou um só pecado, veio o juízo sobre quantos homens? Então, foi o diabo que fez isso? Quem fez isso? Só levanta a mão quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Então, através do apostolado, podemos afirmar convictamente que o ladrão de João 10,10 não é o diabo, mas Adão. Resumindo, Adão destituiu o homem de Deus, Cristo reconciliou. Quem está entendendo? Eu estou citando 2 Coríntios 5, junto com Romanos 3, Romanos 5. É um entendimento, ó. Romanos 3 foi destituído. Romanos 5,12, por causa de um homem que trouxe pecado no mundo. Romanos 5,18, por causa disso todos pecaram. Então foi destituído, por causa do Adão. Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou. O que Jesus fez? Reconciliou, consertou o estrago que Adão tinha feito. Não foi o diabo que separou o homem de Deus. Foi quem? Adão. Então João 10,10, o ladrão não é o diabo. O ladrão foi Adão. Mas isso já foi resolvido. Porque o Adão destituiu e Cristo, o Abba Pai, reconciliou para sempre. Essa é a graça. Oh, tá claro ou não tá claro? Por isso você não pode aceitar que alguém te chame de pecador. Porque você não é mais pecador. Ou se quer saber a verdade como ela é, você nunca foi. É porque quando você nasceu, o pecado já tinha. Tá claro ou não tá claro? Hoje é uma noite de muita revelação. Quem pode falar, papai? Para terminar aqui, ó, Romanos 5,18. Pois assim como com uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Em outras palavras, Hebreus 9, Hebreus 10, com uma só oferta, Jesus morreu uma única vez, né? É isso que Paulo está falando. Por um só ato de justiça veio o quê? Romanos 5,18. Por um só ato de justiça veio a... Está claro ou não está claro? Veio a graça sobre todos os homens. Por que veio sobre todos os homens? Porque lá no verso 12 diz que todos os homens pecaram por causa de Adão. Então, por causa de Adão, diga comigo, por causa de Adão, todos foram feitos pecadores. Mas por causa de Cristo, todos foram justificados. Essa é a graça e esse é o apostolado. Está claro ou não está claro? Vamos voltar em João 10, senão não sai daqui de Romanos 5, porque hoje é uma noite de muita revelação, né? João 10,10. Então o ladrão. Um R muda tudo, né? O ladrão. Como que é então o? Lembra do Cebolinha da Mônica? O ladrão. Ó, João 10,10, ó. Leitura do Cebolinha. Cebolinha em graça. Lembra do gibi da Mônica? Cebolinha em graça. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O que Jesus falou? Sublinha aí, ó. Eu vim. Agora vamos lá em Coríntios 15, que o Espírito Santo está mandando ir lá. Deixa o João 10 aberto. Vamos em 1 Coríntios 15, para você entender perfeitamente. 1 Coríntios 15. Quem já achou, diga amém. Demorou, hein? Quem já achou? Quem já achou? 1 Coríntios 15, verso 45. Através da graça e do apostolado, tudo vai se encaixando. Se não tiver o apostolado, não tem como encaixar. Não tem como encaixar. Por isso que os evangélicos estão pensando que o diabo veio matar. O diabo está fora da jogada. Quem pecou no Éden foi o Adão.
tem nada a ver com o diabo. É o que Paulo explicou em Romanos 5. Está claro ou não está claro? Te ensinaram errado. O professor de escola dominical não sabe nada, ele tem que vir aqui aprender, para depois ensinar. Te ensinaram errado. O ladrão não é o diabo que Jesus está falando. Ele está falando de Adão, que destituiu o homem da presença de Deus. Está claro ou não está claro? E depois Paulo diz que, como Adão destituiu, Cristo reconciliou. É o que diz a palavra. Então, o professor de escola dominical que te falou que é o diabo, falou errado, porque ele não sabe nada. Tem que estudar a Bíblia mais e receber a graça. 1 Coríntios 15, verso 45. Olha lá. Ó. Coríntios 15, 45, Paulo disse: assim também está escrito, o primeiro homem. Quem foi o primeiro homem? Adão. O primeiro homem foi feito alma vivente. Olha como que Paulo interpretou, nunca ninguém falou isso na Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia, hein? Ela vai de Gênesis a Apocalipse. Não teve um que repetiu essa frase. Ninguém nem falou e nem repetiu. Paulo disse, ó, o último Adão. Olha a frase que Paulo falou, hein? Ele não disse o segundo Adão. Ele falou o último. Diga, não vai ter mais. Por quê? Diga, o primeiro Adão. Faz assim, destituiu. Diga, o último Adão. Faz assim, reconciliou. Diga, por isso é o último. Porque não vai ter mais Adão. Não. Um estragou, o último consertou. Está entendendo? Um tornou o homem pecador, o último justificou o homem do pecado. Quem está entendendo? Está percebendo a graça de Deus? A graça? O primeiro Adão fez o homem pecador. E o último Adão justificou aquele homem que era pecador. Por isso, pela graça, sois salvos. Porque o último Adão, graças a Deus, que não vai ter mais, te justificou diante de Deus. Então, olha lá, ó, Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Nunca ninguém falou essa frase. Olha o tamanho da Bíblia, hein? Nunca ninguém falou essa frase. Ó. Sublinha aí, ó. Diga, o último Adão. Paulo está se referindo a Cristo. Está claro ou não está claro? Então, fica claro que ele também fala de um modo profético. Por que ele não falou logo Cristo? Mas ele está usando uma parábola. Lembra do Ezequiel 17:2? O profeta fala assim. Não tem nada de errado. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, enche a boca e diga, graças a Deus. O último Adão é o quê? Espírito. Ou seja, espírito que dá vida. Porque o primeiro Adão roubou, o ladrão, né? Então o primeiro roubou a vida. O último, espírito que dá vida. Diga, Abba, Pai. Oh, glória a Deus. Olha, através do Espírito Santo do apostolado é muito fácil entender a graça, né? Não é fácil? Agora, a Bíblia é a mesma. Quem que não via e nem entendia essas coisas, nem falei, já levantou a mão. Nem falei. Quem que não via e não entendia essas coisas quando estava numa igreja da lei ou numa igreja quase em graça? Se é que você me entende, como diz o Paulinho Gogó, se é que você me... quase em graça. Quase. Ou estava numa igreja da lei, ou estava numa igreja quase em graça. Porque aqui a graça é como ela é, não tem como esconder. Cristo tirou o pecado, tirou o pecado. Deu a salvação, deu a salvação. Como é que perde salvação se ele deu? Eu vou chegar lá. Vamos lá voltar em João 10. Vamos voltar no meu assunto. Já li o Coríntios aqui. Vou chegar lá. Porque se tiver escrito... Entendendo João 10, hein? Hoje está pegando fogo, hein? Quem pode falar glória a Deus? Isso é manifestação do Espírito Santo, né? Não é nada combinado, não é sermão no papelzinho, não é teologia aprendida com homens. Isso aqui é literalmente demonstração do Espírito. Coríntios 2, né? Aprendi com Paulo. Né? João 10, verso 10. A última vez hoje. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Graças a Deus, né? Porque Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça... Ei!
Você está vendo como que Paulo entendia João 10:10? Quem está entendendo? Como é que Paulo entendia João 10:10? Os evangélicos pensam que o ladrão é o diabo. Paulo já disse que é Adão. Os evangélicos estão aí sofrendo, fazendo campanha, fazendo corrente, e Paulo diz assim, não, Romanos 5,17, se você receber a abundância da graça, ele não falou que veio trazer vida e abundância? Você recebe a abundância da graça, você vai reinar em vida. Pegou? Pegou, né? Pegou, né? Você vê que uma coisa encaixa com a outra? Você está percebendo Paulo enxergando a mente de Cristo, o que Cristo queria dizer? Eu vim para que tenham vida e vida como João 10. Paulo falou, não, vamos colocar esse negócio, né? Ó, recebe a abundância do que ele veio fazer, que é a graça, e você vai reinar em vida, vai ter anjos em seu favor. A gente sente uma coisa gostosa, não sente? Entendendo João 10, verso 11. Vamos continuar. Jesus falou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o que Jesus fez na cruz? E olha que ele não tinha nem dado ainda, hein? Que em João 10:10 ele estava vivo, estava falando, conversando. Ele não tinha dado ainda. Mas ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário... João 10:12. A quem não pertence as ovelhas. Assim diz o Espírito Santo aos pastores que pensam que são dono das ovelhas. As ovelhas não são suas, tá? As ovelhas não é do Bispo Macedo, as ovelhas não é do Silas Malafaia, as ovelhas não é do Papa, as ovelhas não é do bispo, do padre, as ovelhas não é de pastor nenhum, nem do missionário. As ovelhas são de Jesus. Jesus diz, as minhas ovelhas. Então, pastor, vai soltando as mãos das ovelhas que elas não te pertencem. Se você pensa que a ovelha é sua, João 10, verso 12. Você é um mercenário. Mercenário que quer tomar a posição que não lhe pertence. João 10, versículo 11. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E as ovelhas são de Jesus. Então, você pastor, você bispo, você missionário, você evangelista, você papa, você padre, você diácono, você presbítero, você não é dono de nenhuma ovelha. Todas as ovelhas são livres para ir onde quiser, para fazer. Elas são livres, as ovelhas são de Jesus. Posso ouvir um amém? Está claro ou não está claro? Ah, eu não saio daqui porque o pastor não quer. O pastor não é o seu dono é Jesus. Você que é ovelha, você não deve satisfação a homens, você deve satisfação ao bom pastor, que é Jesus. Você pertence a Jesus e não a mim. Você não é ovelha minha, você não é ovelha do MGA, você é ovelha de Jesus. Está claro ou não está claro? Solta as ovelhas que não te pertencem. Então vocês, ovelhas, abrem os olhos. Ah, eu não quero mais ficar aqui. Não fica, sai. Ah, mas o pastor vai achar ruim. Problema dele. Ah, mas o pastor não vai gostar. Problema dele. Você é livre, ovelha. Quem te comprou foi Jesus. Jesus que te comprou. Não foi um pastor, não foi um homem. Você é livre. Está entendendo a graça? Rapa fora. Porque na lei ninguém prega graça, hein? Só prega campanha, só prega corrente, só fala que você vai para o inferno, fala que o diabo está na sua vida, fala que o demônio atrapalha a sua vida. Essa é a lei. A graça não, a graça diz que você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus, você é a ovelha de Jesus, tem anjos em seu favor. Ah, eu estou entendendo, estou me sentindo tão bem. E está fazendo o que na lei? Que o pastor... Você não é do pastor, você é de Jesus. Foi ele que morreu por você. Olha aqui João 10, ó. Ó João 10, verso 11, ó. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem deu a vida por você foi Jesus. Você é de Jesus. Está claro ou não está claro? Não está bem num lugar? Sai. Não está bem naquele lugar? Sai. Vai procurar aonde você esteja bem, aonde Deus fala as claras, onde não tem mentira, onde não tem enrola, onde tem a palavra de Deus como ela é. Você não deve satisfação a homens, você deve temor a Deus, o Rei dos Reis.
Simples assim. Amém? Muitas ovelhas aprisionadas aí com medo de pastor, com coisa que o pastor que é o dono dela. Quem te deu a vida foi Jesus. Quem morreu por você foi Jesus. Então você deve para Jesus. Deve louvor, deve adoração, deve gratidão a Jesus que deu a vida por você, que te deu a vida eterna, que te salvou, perdoou seus pecados. Você deve a Jesus. Está claro ou não está claro? Nenhum homem fez isso e nem tem como fazer. Então nenhum homem é o seu dono. Ninguém pode mandar em você. Eu não quero, não vai. Nenhum homem na terra tem o direito de falar isso. E o que falar, deixa falando sozinho, vai embora. Porque está provado que João 10, 12 é mercenário. Está claro ou não está claro? Jesus, que é o seu dono, não fala assim com você? O Espírito Santo que habita em você não te trata dessa forma? Você vai aceitar um homem te tratar assim? Te menosprezar, te colocar no banco, te colocar de castigo? Você é louco? Vai aceitar uma coisa dessa? Isso é o que a religião faz com as pessoas. Mas Jesus já tinha dito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga bem forte, qual é a verdade? João 1,16, recebemos graça sobre graça. João 1,17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. João 1,17. Não seja capacho de pastor, hein? Não seja capacho de nenhuma denominação. Amém? Hebreus 12 diz que servimos a Deus com reverência e santo temor. Reverência, Hebreus 12, 28. Santo temor. Não é condenação, não é ameaça, não é dizer que o diabo está na sua vida, não é falar que você vai perder a salvação se você fizer isso. Não. Isso é religião dos homens. Os que servem a Deus, Hebreus 12, 28, tem reverência e santo temor. Uma salva de palmas ao Espírito Santo que nos deixa as coisas de Deus claras. As claras. João 10, verso 12. O mercenário a quem não pertencem as ovelhas, está claro ou não está claro? Que as ovelhas não pertencem ao mercenário. Está claro ou não está claro? As ovelhas pertencem a Jesus, que é o bom. Está claro ou não está claro? João 10. É que meu pastor não gosta. É que o meu pastor acha ruim. Quem que é o seu pastor? O meu pastor é Jesus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Quem que é o seu pastor? É que o meu pastor... É que o meu pastor... Quem que é o seu pastor, hein? Quem que é o seu pastor? Você lê a Bíblia de vez em quando? Quem que é o seu pastor? O verdadeiro pastor, quem que é? Quem é que deu a vida por você? Quem que derramou o sangue na cruz por você? Me fala quem foi. Acho que não preciso falar mais nada, né? João 10, 12. O mercenário a quem não pertencem as ovelhas não é o pastor. De modo que quando vir o lobo... então quer dizer que o mercenário é o lobo. Quando ver o lobo, deixa as ovelhas e foge. É assim que os mercenários fazem, né? Quando vem o lobo, deixa as ovelhas e foge. João 10, 12. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Olha a posição do mercenário, hein? Quando ele vê o lobo, ele foge. Então o lobo ataca o rebanho e espalha as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário. Está claro ou não está claro? Ô manezinho. Mercenário lá é brincadeira, hein? Um pastor nunca abandona as ovelhas. Se não cumprimenta, se passa de largo, se finge que não vê. Parece que está sendo enquadrado aqui, hein? Se não saúda mais, se não conversa mais. E o Deus é o mesmo, hein? E a Bíblia é a mesma, hein? Sabe aquele pastor, porque você mudou de igreja, já não conversa mais com você? Acho melhor você ler João 10, 12 de novo, hein? Parece que está falando dele aqui.
Eu nem conheço ele, mas parece que está falando dele. Sabe aquele pastor que já não conversa mais com você? Sabe aquela pastora que não, quando te vê finge que não está vendo? Só porque você saiu da igreja dela. Só porque você saiu da igreja dele. A igreja é de Cristo. A igreja é de Jesus. Não tem pastor dono de igreja. Efésios 1, 22. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é de Jesus. Jesus disse em Mateus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é de Jesus. A igreja não é do pastor. Sabe aquele pastor que quando você vê ele, ele finge que não te vê, sabe? E está dando uma de mané assim, e já não cumprimenta mais, só por causa da graça? Parece que João 10,12 fala sobre ele, né? João 10,13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Não tem cuidado com as ovelhas. Esse é o quadro do mercenário. João 10,14. De novo ele insiste em dizer: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. De quem que são as ovelhas? Diga, de Jesus. De quem que são as ovelhas? De Jesus. Nenhum... grava aqui, é bom gravar. Vou dar um tempo para você gravar, grava aqui. Escreva aí. Nenhum pastor na face da terra pode achar ruim se você sair da igreja, da congregação e ir para outra. Nenhum pastor na terra pode achar ruim, pode fazer cara feia, pode te tratar. Nenhum pastor pode fazer isso. Nenhum. Se tiver alguém que faz isso, não é pastor, não é homem de Deus. Porque ele pensa que é o seu dono. Mas o seu dono é Jesus, não é um homem. Nenhum pastor na terra pode fazer cara feia, pode achar ruim se você sair do MGA para ir para qualquer outra denominação. Ninguém pode. Eu não estou falando. Vou falar de mim. Eu, a pastora Sueli, a pastora Helena, a pastora Luzia, os pastores do MGA. Nenhum pastor na terra pode achar ruim se você sair de uma igreja para congregar em outra. Nenhum. Por quê? Porque vocês são ovelhas de Jesus e não de nenhum pastor. Jesus está dizendo que ele que é o bom pastor. É verdade que eu sou pastor, mas eu não sou o pastor no nível de Jesus. Eu sou pastor para acampar as ovelhas, ensinar a palavra de Deus. Eu não sou pastor no nível de Jesus, que dei a vida, derramei o sangue. É totalmente diferente. Então, nenhum pastor, pela terceira vez, nenhum pastor na face da terra tem o direito de achar ruim, de fazer cara feia, de não te respeitar, de fingir que não está te vendo, só porque você saiu da igreja A, B, C, D, F, G, H. Se fizer isso, já está provando que não é um homem de Deus. Porque, na verdade, Efésios 4, 6 diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E 1 Coríntios 12, do verso 18 em diante, Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. E o corpo é um só. Tudo abaixo do corpo são membros. Seja membro A, membro B, igreja A, B, C ou D, não muda. É só uma alusão. Quando fala membros do corpo, está se referindo a igrejas. Faz parte do corpo. Efésios 4, 6. Há um só Deus, Pai de todos, por todos e sobre todos. Amém? Está claro? É porque tem pastores que se sentem donos. Tem ou não tem? Tem pastor que se sentem donos das ovelhas, né? A ovelha sai desse banco, né, e vai sentar no outro banco, ele já fica com a cara feia. Está com a cara feia por quê? Não te fiz nada. Eu estou em outra igreja. Igreja do meu pai, ele que é o cabeça. Está claro ou não está claro? Ah, pastor, então se eu não quiser mais vir aqui. Irmão, você é livre, irmão. Você é livre. Você não está preso a nada. Está claro aí? Se é outro, não fala isso, né?
É, porque vai que eu falo, eles vão embora, né? Irmão, vocês não são meus. Vocês são ovelhas de Jesus. Ele só me colocou com um sininho aqui no pescoço para guiar vocês. Mas vocês são dele. Vocês não são meus. João 10, verso 15. Assim como o Pai me conhece, Jesus falando, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Agora, é verdade que existem muitos casos que as ovelhas saem de alguns apriscos, porque lá é só capim seco, né? E aí, quando acha pastos verdejantes, qual ovelha que não gosta de pasto verdejante? Não, fala a verdade. Você tem aí ovelhas, vacas, tal. Aí você leva para um pasto seco, queimado, seco. Aí tem um pasto verdejante ali, capim gordura, aquele capim... Para onde você acha que a sua vaca... Para onde você acha que as suas ovelhas vão? Para onde você acha que ela vai? Então, vocês que têm pasto seco, eu não tenho nada a ver com isso se elas vêm para o pasto verdejante. Se é que você me entende. Porque se há uma coisa que a ovelha não é boba, não é abençoada. O dia que eu estava num pasto seco, o que você acha que eu fiz quando eu encontrei o pasto verdejante? Eu encontrei um profeta cheio do Espírito Santo. Do meu lado tinha um pastor, devagar, quase parando. Olhar para o pastor Martinho da Vila. Conhece o pastor Martinho da Vila? É devagar, 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 devagar. O pastor devagar, quase... E do outro lado um homem cheio do Espírito Santo. Qual que você acha que eu fui seguir? As ovelhas não são bobas, né, abençoado? Não tem ovelha que gosta de capim seco, né? Ainda mais quando encontra um pasto verdejante. Amém? Glória a Deus. João 10, 15. Assim Jesus falando, como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o João 10, 16. O tema hoje é entendendo João 10. Olha o João 10, 16. Cadê a caneta? Isso aqui é profético, hein? Ainda tenho outras ovelhas que não são do MG, não são deste aprisco. A mim, ó como que ele foi claro, hein? A mim me convém agregá-las também. Diga amém. Elas também ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Isso aqui é profético. Elas também ouvirão a minha voz. Então quer dizer que tem outras ovelhas. Que por serem ovelhas, escolhidas, predestinadas, no tempo de Deus, também ouvirão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo canal, pela rádio MGA. Diga assim, pastor, qual é a voz de Jesus? O que está escrito, a palavra. Ele disse em João 7, quem crê em mim, como diz a Escritura. A ovelha vai atrás de comprar uma picape nova, vai atrás de fazenda, né? A ovelha vai atrás de fazer campanha para se tornar empresário, mas chega uma hora que perde a graça, né? Já tenho minha picape, já tenho minha fazenda, nossa, mas tem coisa que eu não consigo entender. Vamos fazer a campanha. Já perdeu a graça, putz, já tenho dinheiro, já tenho casa, já tenho... Aí é a hora que as ovelhas ouvirão a voz. Porque vamos falar a verdade? Como as ovelhas são de Jesus e o Espírito Santo habita nelas, está escrito aqui que ele falou que elas não vão ouvir o mercenário. Porque o mercenário só quer saber de dinheiro, de coisas terrenas e materiais. Mas chega uma hora que enche o saco. Não enche o saco? Chega uma hora que eu já tenho casa, já tenho carro, já tenho piscina, estou comendo picanha faz tempo, não aguento mais ver picanha. Nossa, eu estou com o saco cheio de picanha, não aguento. Então chega uma hora que as coisas da terra enfadam. As coisas da terra enfadam. A casa pode ser a casa, perde a graça a casa, sabe? Perde a graça. A ovelha quer Deus. Aí vem num culto profético, onde há unção, manifestação do Espírito Santo, gozo. A pessoa fala, achei a verdadeira vida. Porque isso aqui logo, logo vou embora, vai ficar aí, né?
Agora sim eu achei. Quem já achou? João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou, de novo ele fala várias vezes, dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus se dividiram novamente. Muitos diziam, está possuído por um demônio, ele está fora de si. Por que o ouves? Mas outros diziam, essas palavras não são de endemoniado. Tinha gente aqui que já tinha. Está vendo? Essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Essa igreja é do diabo. Mas o diabo faz as pessoas ficarem felizes. Olha lá. Só anda rindo, olha lá. Olha o gozo, a alegria. Mas pode o diabo fazer a pessoa feliz? Essa igreja, esse pastor é do Satanás, ele é o demônio. Mas pode o demônio fazer as pessoas felizes? A pessoa vem de tão longe para ouvir o demônio. João 10:22. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e disseram, até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Jesus respondeu, eu já vos disse, e não credes? Os milagres que eu faço, em nome de meu Pai, falam por mim, mas vós não credes. Sublinha aí, ó. Porque não sois das minhas ovelhas. Pensou ouvir uma frase dessa? Por que que eles não criam, hein? Mesmo vendo os milagres, os sinais. Porque muitos vêem os sinais aqui no MGA. E continuam na lei. Muitos estão vendo os sinais. Está assistindo pelo YouTube, assiste culto ao vivo, vê os cultos de oração. Muitos estão vendo os sinais. E continuam na lei, sendo enganado pelo mercenário. Será que o motivo é João 10, versículo 26? Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas? Porque não crê no que está escrito. Não, Hebreus 2,14, não é assim não. Mas não crê no que está escrito. E não crê nos sinais. Olha quantos sinais Deus faz aqui no nosso meio. Se não crê na palavra, não crê nos sinais, será? Vós não credes, João 10:26, porque não sois das minhas ovelhas? 27, olha a diferença, hein? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida temporária. Mas o mercenário diz para as ovelhas que elas podem perder a salvação. Diz ou não diz? Não está cheio de pastor que fala que pode perder a salvação? Não está cheio? Então, a salvação é a vida eterna. Como é que você perde algo que é eterno? Me explica isso, pastor. Vou falar de novo. Talvez sua mente não me acompanhe, né? Vou falar de novo. Está cheio de pastores, entre aspas, que falam para as ovelhas que elas podem perder a salvação. Se fizer isso, se fizer aquilo outro, você vai perder a sua salvação. Só que a salvação nada mais é que a vida eterna que Jesus, em João 10:28, diz que deu. Então, das duas, uma, pastor. Você que pensa que pode perder a salvação,
Das duas, uma. Ou você é um mercenário, João 10:12, ou você está chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse que deu a vida eterna, você vai lá e fala que ela perde. Ué, então falou que Jesus mentiu. Hã? Qual que é pior? Chamar Jesus de mentiroso ou ser um mercenário? Eu acho que o pior é chamar Jesus de mentiroso. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o pastor vai lá e fala que você perde a salvação. Como que você vai perder algo que Jesus te deu eterno? Me explica isso. Me explica isso, pastor. Como é que se perde algo que é eterno? A Bíblia não basta? Pega o dicionário Aurélio, procura lá, ó, eternidade. Vê até quando vai durar a eternidade. Ou quando ela vai acabar. Procura o dicionário Aurélio. Ou pode ser o Micaelis, né? Ou pode pelo menos pensar um pouquinho. Eterno. Até quando é o eterno? Quando vai acabar o eterno? Como se perde algo que é eterno? Para você que diz ou pensa que se perde a salvação. Só quem entendeu. É um mercenário? Está chamando Jesus de mentiroso? Ou não tem um mísero dicionário em casa? João 10:28. Jesus, não é Marcos Gomes, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Como se não bastasse, e jamais, para quem não sabe, jamais significa nunca, e jamais perecerão. Além de dar a vida eterna, diz que nunca vai se perder. O cara vem e fala que perde. Eu não posso crer mais em um pastor do que em Jesus, né? Não é, irmão? Não vou deixar de crer no que Jesus... Eu estou vendo o que Jesus falou. Eu vou deixar de crer no que Jesus falou para crer num teólogo, num professor de escola dominical? Não posso. Não posso. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém, pela segunda vez, pode arrebatá-las da mão dele. Quer saber sobre o Pai? Porque eu estou falando dele? Só porque eu falei dele, eu e o Pai somos um. Porque Jesus conhece os nossos pensamentos. No mínimo alguém, Pai, eu dou a vida eterna. O Pai, dele? Jesus, peguei, captei o que você está pensando aí. Ó, pra você não ficar em confusão, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai é o mesmo. João 10:31. De novo, os judeus pegaram em pedras. Ei, mas não tem jeito, hein? Não, não é assim não. Já está pegando em pedras, irmão? Para atacar aqui no MGA? Para atacar em mim? Para sair por aí falando? Já está pegando as pedras? Os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse, tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Que ele disse no 30 que ele e o Pai é um só. Né? Mas já que eles não creem assim, então deixa eu falar do Pai. Porque senão eles vão apedrejar mesmo. Porque se eu continuar falando que eu e o Pai é o mesmo, eles vão apedrejar mesmo. Então, aí voltou. Tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejais? Ou seja, vocês não creem em Deus? Não creem em mim? Tudo bem. Mas vocês não creem em Deus? Por qual dos milagres vocês vão apedrejar? Milagre que Deus fez. Que na verdade era ele que fez, né? Porque tinha falado que o demônio não pode curar cego. Quem é que curava o cego? Não era ele? Então está falando dele.
Mas não pode suportar. Então, ó, já que vocês creem em Deus, por qual milagre vocês vão apedrejar? Pegou? João 10, 33. Responderam os judeus: não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmias, porque tu, mero homem... Olha lá, ó, a prova que Jesus e o Pai é o mesmo. Olha lá, ó. Porque eles entenderam. Eles entenderam o recado. Tu, mero homem, te fazes Deus, em maiúsculo, a ti mesmo. Então quer dizer que eles entenderam quando Jesus disse: eu e o Pai somos um? Eles entenderam. Precisa me apedrejar por quê? Não, não é por milagre não. É porque está dizendo que você é Ele. Resumindo, é isso. Entendeu? 34, João 10, 34. Estamos terminando. Respondeu-lhe Jesus. Nossa, aqui tem revelação, hein? Respondeu-lhe Jesus: ora, vocês não conhecem a Bíblia? Não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Olha para onde ele foi, hein? Lá para o Salmos 82, 6. Olha para onde Jesus foi. Você vê o que dá a conhecer? Os caras vieram com pedra para condenar, mas ele tem o conhecimento. Lembra de Mateus 4? Está escrito. Também está escrito. Lembra do conhecimento que ele tinha? Está usando aqui, ó. Olha lá. 34. Não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, sublinha aí, e a escritura não pode ser anulada. Eu jogo dentro das 4 linhas, não pode rasgar a Constituição. Não está escrito? Eu jogo dentro das 4 linhas. Eu tô na Constituição. Você não crê na Constituição? A Constituição não pode ser anulada. Ou não existe o Salmo 82, 6? Quer que eu abro? Não precisa abrir, está lá. Salmo 82, 6. Eu disse: vós sois deuses. Jesus está citando os Salmos 82, 6 para eles. Tipo assim, vocês não creem em Deus? Deus disse que sois Deus. Você vai achar ruim com ele agora? Você fala que crê em Deus, está achando ruim. Eu não estou te entendendo. Jesus fechou eles. Eles ficaram sem argumentos. Dentro das 4 linhas da Constituição, entendeu? Eles não vai ter para onde fugir. Estão encurralados. João 10, 36. Quer dizer, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que me acusais de blasfêmia? Porque eu disse: sou filho de Deus? Interessante que eu estou lendo João 10 inteirinho, eu não vi ele falar que é filho de Deus. Mas ele falou aqui no verso 30, ó, eu e o Pai somos um. Que é mais que falar que é o filho de Deus. Você está percebendo que é uma jogada de sabedoria, abençoado? Você está percebendo? É uma jogada de sabedoria. É tipo jogar xadrez. É assim a vida. Dependendo do que você fala, você pode ser condenado. É igual pregar a graça para quem está debaixo da lei há 50 anos. Você vai chegar dizendo que o diabo foi aniquilado? Não. Então tem que ter sabedoria. Oh, abençoado. Abençoado? Não, aqui em Efésios 1,3 diz que Deus te abençoou e pela graça você é salvo. Efésios 2,8. Você está me entendendo? É uma jogada, é um trabalho de sabedoria. É o que Jesus fazia, porque senão iam matar ele antes do tempo. Consegue entender? Lá em Lucas 4, expulsaram ele, só porque ele leu Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Os caras ficaram loucos. Quem é ele para falar isso aí? Onde você viu falar isso aí? E já queria jogar ele no precipício e tal. Quantas vezes Jesus passou no meio e foi embora? Quantas vezes? Ia matar ele antes do tempo. Então ele recuava, tirava algumas brasas, baixava o fogo. Porque lá em João 8 ele disse: antes que Abraão eu sou. Vixe, mas deu uma confusão. Tu não tens nem 50 anos. Você está louco? Blasfêmia! Não tem nem 50 anos, como que você é antes de Abraão? Você está louco? Aí ele, acho que eu falei demais, deixa eu voltar um pouquinho. Quem entendeu? Acho que eles não estão podendo suportar. Aí ele, está entendendo? Assim também é com os irmãos da lei.
Pastor, me chamaram para passar o Natal lá na casa dos irmãos pentecostais. Ó, irmão, se você chegou falando que o diabo foi aniquilado, acho que você não comeu nem a farofa, quanto mais o peru. Aí não tem como mesmo, né, irmão? Você vai chegar numa casa que só tem crente da lei, e aquele peru bonito e tal, e já vai chegando falando que o diabo foi aniquilado, nem a farofa eles vão dar. Já vai te expulsar dali mesmo. Por isso que Paulo diz para andar em sabedoria. A vossa palavra seja sempre temperada, para que saibais como deveis responder a cada um. Colossenses 4, 5 e 6. Vamos terminar? João 10, versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Interessante como que eram os judeus, né? Eles criam em Moisés, que era um homem de Deus, que fazia sinais, abriu o mar vermelho, água na rocha, o maná. Eles criam em Moisés, criam em Davi, criam nos profetas. Não creram em Jesus, que também fazia sinais. Mas Paulo explicou isso em Romanos 9, né? Tropeçaram na pedra de tropeço. Eles iam bem. Cremos em Moisés, cremos em Davi, cremos em Salomão, cremos nos profetas, cremos em Jesus. Você é o filho do carpinteiro, mano. Conheceram segundo a carne. Filho do carpinteiro, você não tem nem 50 anos. Como que você fala que você é antes de Abraão? E não sei, quem é você para falar que é blasfêmia? Tropeçaram em Jesus. Quer dizer, aí Romanos 1, honraram e serviram mais a criatura. Quem é a criatura? Moisés, Davi, Salomão, do que o Criador, que era o próprio Jesus. O próprio Deus revestido em carne. Assim é quem não tem revelação. Lamentavelmente, os que não têm entendimento espiritual. Vamos terminar? João 10, 37. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele. Tipo assim, é igual Moisés, velho. Deus não estava em Moisés? Moisés não fazia, o Davi não vencia as guerras, Deus não estava com Davi. Então crê pelo menos nas obras, que Deus está em mim e eu estou nele. Igual era com Moisés e com Davi. Mas eles não. Não. Esse aí é o filho do Zé? Qual Zé? Ah, o Zé carpinteiro lá, filho da Maria. Ah, você viu o que ele falou hoje de manhã? Falou que ele é antes de Abraão. Antes de Abraão. Aí o outro. Mas eu vi ele nascer. Ele deve ter uns 29, 30 anos no máximo. Eu vi ele nascer como que ele é antes de Abraão. Estão entendendo? Jesus deixava eles louquinhos da cabeça. Nicodemos fritou. Como assim? Ué, nascer de novo? Mas posso eu entrar e sair? Não estou entendendo mais nada. Aí imagina Nicodemos. Ô Zé, o Jesus falou que tem que nascer de novo. Mas eu não tô conseguindo nem dormir, meu. Mas o que foi? Não, ele disse que tem que nascer de novo. Mas eu já estou com 75, como é que eu vou entrar no vento e eu vou sair? Não estou entendendo nada que está falando. Isso porque era um doutor da lei, hein? Isso porque era um doutor da lei. Vamos terminar? João 10, 39. De novo procuravam prendê-lo, mas ele lhe escapou das mãos. Está vendo? Pegaram nele, né? Ele foi se escapando e senão iam matar ele antes do tempo. João 10, 40. Então novamente Jesus retirou-se para além do Jordão, para o lugar onde João tinha anteriormente batizado. E aí ficou. Muitos iam procurá-lo e diziam: embora João não tenha feito nenhum sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E muitos ali creram nele. Digam glória a Deus. Olha, próximo domingo agora é dia 1 de janeiro de 2023. E eu vim avisar vocês que eu estou decidido, tá? Vou parar mesmo. Agora eu só prego o ano que vem. Esse ano eu não prego mais. Dia 1, vem estar conosco. Dia 1 de janeiro, primeiro culto do ano. 1 de janeiro de 2023, domingo agora. Culto de louvor, adoração, às 6 horas da tarde. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus pela ministração dessa noite.
Pai, graças te dou pelo entendimento que o Senhor nos dá. Fica claro que o teu Espírito Santo em nós nos ensina todas as coisas e nos guia em toda a verdade. Por isso te reconhecemos em nossas vidas, te exaltamos, te glorificamos, te damos honras e glórias. Seja a tua glória manifesta em nossas vidas, em nosso dia a dia, pois de fato de verdade recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Que os teus anjos nos guarde, nos livre de todo o mal, como está escrito, e nos sirvam, assim está escrito. Dê ordem aos anjos, Senhor, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que não tropecemos em pedra alguma. 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 caiam à nossa direita, que nós não sejamos atingidos, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Graça e paz a todas as ovelhas eleitas e escolhidas por Deus desde antes da fundação do mundo. Graça e paz, abençoados, e até domingo pela fé. Só prego o ano que vem agora, hein? Uma salva de palmas ao Senhor.